começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH tem a satisfação de receber o nosso companheiro Jaider Rodrigues. Veio aqui hoje tratar do assunto depressão. Tudo bem, Jaider? Tudo bem, Marcelo. Como a medicina explica a depressão? Olha, a medicina, ela não tem uma explicação, vamos dizer assim, única para a depressão. Na realidade, a depressão, ela tem vários vieses que, em conjunto, ou às vezes separado, pode ocasionar a depressão. Então, na realidade, a depressão, ela é multifatorial. Ela é multifatorial. Então, ela tem um fator familiar, um fator social, um fator orgânico, entendeu? E nós acrescentamos um fator espiritual, porque a própria Organização Mundial de Saúde já declina que saúde é um bem-estar físico, psíquico, sócio-espiritual, colocando o espiritual, a partir de 68, passou a colocar o espiritual, o sócio-espiritual. Agora vai estar fazendo um adendo, colocando ecológico também, ampliando o homem todo, mostrando que o homem é um complexo, né? O homem não é não é um fator único. O complexo humano, né? Já estamos chegando à conclusão que o complexo humano interage profundamente com a própria Mãe Terra, né? E aquilo que o poeta falou, se você não consegue tirar uma folha sem afligir uma estrela, também é válido, né, para a situação psíquica, afetiva e existencial do homem. Então a depressão é multifatorial. Jaider, os sintomas da depressão são apenas psicológicos ou refletem também na organização física? E quais seriam eles? Certo. Então, quando nós começamos a explicar, vamos ver os aspectos familiares. Uma criança, por exemplo, que é maltratada, abandonada, desprezada, uma criança que é criada dentro de um regime de insegurança, de desamor, ela pode apresentar um terreno propício para a depressão na fase adulta ou na adolescência. Então esse é um fator familiar, não é isso? Na formação do caráter é importante a atitude do pai e da mãe, que são clichês que vão ficar impregnados de possibilidades sadias ou doentias, que são campos para se assestar uma depressão. Fator social, por exemplo, um indivíduo que tem dificuldades aonde trabalha, tem pressão onde trabalha, pressão que às vezes pode gerar um fator depressivo. Se o indivíduo mora, eu tenho observado muito isso, mora onde não gosta, tem aversão aonde mora, então ele não tem prazer de voltar para casa, não tem prazer de trabalhar, é um fator social. Se ele vive com muitas penúrias, com muitas privações, trabalha onde não gosta, tem privações existenciais no sentido da própria sobrevivência, são fatores que proporcionam a depressão. Sem falar no fator orgânico, que é o fator genético. Em especial na depressão bipolar, né? Na bipolaridade, na depressão unipolar, onde o fator genético é ostensivo, e a gente sabe, por exemplo, em estudos recentes, bem recentes, que 92,4% dos bipolares apresentam comorbidades, ou seja, uma outra ou outras doenças juntas. Elas vêm interligadas. Interligadas, que dificultam muito o tratamento e predispõem o indivíduo a esses fatores que vão levá-lo a ter que ter cuidados especiais além da bipolaridade. E a depressão unipolar é mais difícil de responder a tratamentos, que tem o fator genético agregado. Então, e tem o fator espiritual também, que nós não abrimos mão dele, que muitas vezes o divisor de água no que tange a resposta terapêutica está ligado, extremamente ligado, intimamente ligado com o fator espiritual. Que se o médico, o psiquiatra, não olha esse aspecto do indivíduo, não se fala aqui de proselitismo
religioso, não. O fator espiritual, a vivência espiritual do indivíduo, pode ser ele ter a religião que ele tiver, mas se esse fator não está presente na vida dele de uma maneira ostensiva, vivenciada, é um fator que predispõe também à depressão e dificulta a cura. Já existem inúmeros trabalhos estatísticos mostrando isso, principalmente nos Estados Unidos. Trabalhos em faculdades, trabalhos sérios, muito sérios, de professores de faculdade e de universidade de peso. Ou seja, é uma associação entre saúde e espiritualidade. Espiritualidade. Isso é tão verdade que, por exemplo, dizem que em torno de 60% das faculdades americanas tem o fator, na grade curricular, tem o fator medicina e espiritualidade. Isso por quê? Porque os trabalhos estatísticos mostraram claros que quando o indivíduo ele adota uma postura visando a sua espiritualidade, na sua conduta de vida e na sua saúde, as respostas terapêuticas são mais eficazes e ele adoece menos. Interessante. Interessante. Isso aí são pesquisas vindas de dentro de universidades. Tem todo... num mundo acadêmico, eminentemente acadêmico. No mundo eminentemente acadêmico, né? E tem em torno de 1.200 trabalhos mostrando isso, enfermidades e espiritualidades. Então você diria que é importante que o profissional da medicina que vai tratar desse tipo de paciente, ele tenha essa linha, né, de espiritualidade na observação dos fatores? Tem essa visão. A visão, né? Essa visão, né? Não tem que se falar em religião, tem que falar em espiritualidade. Entendeu? Religião cada um tem a sua, mas em espiritualidade. Como é que é a relação do indivíduo com Deus, com a natureza, com ele mesmo? Isso tudo é espiritualidade. A depressão pode ocorrer em qualquer idade, ou seja, infância, adolescência, maturidade, terceira idade? Pode. A depressão já está muito comum a depressão na infância, na adolescência, né, na maturidade, na juventude, vamos dizer assim, e na velhice. Está muito comum. Né? Embora a depressão bipolar, ou melhor, a depressão unipolar, que segue a bipolaridade, ela é mais comum no adulto jovem, mas ela pode ocorrer no indivíduo já numa idade mais madura, né? E pode ocorrer, é comum de ocorrer no adolescente. Também na infância. Não tão comum, mas é comum, mas é possível ocorrer. Ô Jaider, o que pode levar uma pessoa ao estado depressivo? Embora nós já começamos a responder essa questão na primeira, né? São vários fatores, né? São vários fatores. Mas no fundo, se você for observar, esses fatores todos são desencadeadores. Se você for aprofundar a sonda, você vai ver que esses fatores que eu falei aqui, familiar, social, orgânico, ecológico, espiritual, eles são fatores, vamos dizer, são sintomas. A depressão é algo mais profundo. Nós diríamos que a depressão é uma insatisfação crônica do indivíduo com a vida. É uma insatisfação crônica com a vida. E nós dizemos mais ainda, a depressão, nós sentimos que é uma insatisfação, uma frustração do indivíduo na existência. É mais profundo ainda. Porque nós perguntaríamos assim, por que determinadas pessoas suportam certas situações de vidas e outros não? Por que uns resistem ou outros não resistem uma situação de penúria, uma situação de desemprego, uma situação de uma família difícil, de uma sociedade difícil? Resiste um desemprego, né, como falei. Ou um desencarne de um familiar, um ente querido. Isso, a perda de um ente querido, um desencarne de um ente querido, e outros não resistem. Isso já fala de um terreno. Já fala de um terreno. E nós estamos informados que os deprimidos são aquelas pessoas que têm, vamos dizer assim, uma dificuldade de se adaptar a situações de frustrações diante da existência. Então, tem um baixo limiar de frustração que faz com que, com uma certa baixa energética, que é muito comum, vamos falar nos sintomas, com uma baixa de resistência diante
das vicissitudes, diante das privações, ele entra num estado em que ele faz um boicote à própria vida. Por isso que você vê o seguinte, é muito comum o suicídio na depressão. De 10 a 15% dos deprimidos irão suicidar, com a taxa muito alta, em especial os não tratados. E é interessante notar que também pessoas religiosas e até espiritistas suicidam. Com todo o conhecimento suicidam. E já conversamos com espíritas que tentaram suicídio, ficaram em coma muitos dias em CTIs, e quando eles voltaram, e nós conversando com eles, perguntando, me explica para o meu entendimento, por que você, com o conhecimento que você tem, você optou, né, a fuga, né, da existência na carne? Então, alguns me disseram, olha, o conhecimento nessa hora ajuda, mas acontece que a gente é tomado de uma apatia diante da vida tão grande que esses conhecimentos passam a ficar na periferia das suas possibilidades. Então você parte com uma situação dessa... Cai no descrédito, né, o conhecimento. Isso. Essa apatia que você tem, como você falou, você perde, você fica no descrédito. E um dos fatores muito importantes que faz com que nós psiquiatras fiquemos atentos com o paciente deprimido é a desesperança. Quando o deprimido começa a mostrar com desesperança diante da vida, a gente tem que ficar muito atento, porque a ideia de suicídio começa a surgir. Então aí nós temos que tomar cuidados dobrados. Porque quando o indivíduo entra nessa apatia e o passo seguinte, a desesperança, é sinal que ele, como se diz, já jogou a toalha, já não quer continuar na vida mais. Então a depressão é uma enfermidade muito cruel nesse sentido, sabe? Porque ela rouba a possibilidade do indivíduo ou levando para uma extinção da própria existência, ou mata ele em vida. Ele torna-se um morto-vivo. E quando ele joga a toalha, se eliminam todas as possibilidades de autorrecuperação, né? Quer dizer, ele não vai colaborar com a sua recuperação. Isso, né? E isso é importante, né, Jair? É muito importante, né? É muito comum, quando a gente recebe um paciente no consultório que ele está na fase de esperança, quando a família não tem condição de uma vigilância constante, a gente pede para internar. Para ele ficar protegido. Um ambiente para protegê-lo dele mesmo. Então, um ambiente mais seguro. Porque o índice é muito alto. Se você pensasse numa coisa que acontece de 10 a 15%, ou seja, de 100, 10 a 15 irão fazer, é uma epidemia, é muito alto. É muito verdade. Alto, é muito alto. Então você tem que tomar um cuidado dobrado. E se você levar em consideração que a taxa de depressão ela varia entre torno de 7 a 15%, uns falam em 10 a 20%, quem trabalha fala em 10 a 20%, o indivíduo tem ou terá uma depressão na existência. O índice é muito alto. Você pega 6 bilhões e 400 milhões de habitantes, joga isso aí, joga por baixo, joga 7% nisso aí. É muito alto. É um continente da América do Sul. É o continente da América do Sul. Que loucura, hein? Não é? A coisa é grave. E é tão grave, para você ver uma coisa, que hoje se investe maciçamente na indústria farmacêutica. Maciçamente, você vê que os medicamentos que mais recebem, vamos dizer assim, o beneplácito da ciência, da indústria, são os tranquilizantes e os antidepressivos. Porque vamos dizer, é uma epidemia que a própria Organização Mundial de Saúde fala que em torno de 2020 vai ser a segunda causa de afastamento do indivíduo do trabalho, ou seja, de alienação do indivíduo das possibilidades laborativas. E aí existenciais. Um outro fator que é muito importante também nós conversarmos, nós temos observado isso, que as pessoas costumam entrar num episódio depressivo, sair dele e não sair como era antes. É por isso que em psiquiatria se fala em melhora de um quadro depressivo, quadro que não responde, que são raros, não são tão assim, quadros que tem uma melhora
uma resposta parcial, que é a maioria, e remissão, também, que é uma minoria. Remissão quer dizer, o indivíduo volta a estar livre da depressão por um período X, e quando ele consegue isso, as recidivas são menores, mas a grande maioria fica na melhora. As pessoas dizem assim, eu estou bom, não estou como estava antes, não estou deprimido mais, mas eu não sou aquela pessoa, não é mais como antes. Aquele pente fino, eu estou desfocado. Eu estou melhor, estou trabalhando, estou lendo, estou estudando, não estou como estava antes, mas ainda não estou dentro daquilo que eu era antes. É como se deixasse uma marca, uma ferida, um resquício. Um resquício. Agora eu fiquei com uma dúvida o seguinte, essa tendência de algumas pessoas de que uma frustração as conduza para uma depressão, isso é uma característica do espírito? É uma predisposição orgânica? Existe alguma explicação para essa diferença? Existe sim. A pergunta é muito boa, existe sim. Vamos falar aqui sobre a questão da depressão em níveis assim, de classificatório, fica mais fácil para nós entrarmos nisso aí. Nós podemos ter uma depressão existencial. Depressão existencial seria aquela depressão assim, que o indivíduo começa a questionar os porquês. Por que ele está aqui, o porquê da vida, por que as coisas são assim, não poderia ser diferente. A insatisfação dele como a coisa ocorre. É algo lá de dentro dele. No sentido assim, de que a vida podia ser melhor. Eu podia ser mais feliz, eu podia realizar mais, não realizo. Na realidade, se você for olhar bem, seria que uma insatisfação em viver do jeito que está vivendo. Ela tem um aspecto positivo, porque ela incentiva os artistas a produzirem, os místicos, os religiosos, a buscarem uma saída mais feliz para a vida. Ela tem esse aspecto positivo, né? Produtivo. Nós temos as depressões, seríamos as depressões recorrentes. Temos o episódio depressivo, que é o indivíduo que apresenta uma depressão com aqueles sintomas clássicos, falaremos aqui depois. Temos a depressão recorrente, que seria aquele indivíduo que teve uma depressão e tempos depois ele melhorou, ou teve uma remissão, e depois apresentou outra vez um quadro depressivo, depressão recorrente. Todas essas têm um CID, no Código Internacional de Doença. Individualizado. Cada uma tem vários tipos. Né? O episódio depressivo tem vários tipos, o decorrente tem vários tipos. Depois nós temos a depressão bipolar. Quando nós falamos bipolar, já falamos assim, de uma pessoa que pode apresentar um quadro depressivo, que é mais grave, ou pode apresentar um quadro de euforia. Bom, quando o indivíduo apresenta esses quadros, geralmente nós sabemos que é um comprometimento do psiquismo mais grave. É possível os dois acontecerem? Ao mesmo tempo. Depressão e euforia. Euforia. É uma coisa interessante. O indivíduo pode estar ao mesmo tempo triste e ao mesmo tempo eufórico. Esse é o bipolar. É o bipolar. O bipolar ele pode ter. Hoje tem uma classificação, né, seguindo uma ideia dos pioneiros, o Klepp, depois tem um americano, o Acrisco, que ele é muito inteligente, muito perspicaz, que ele dá uma classificação um pouco mais completa, mas um pouco mais complexa. Mas nós podemos falar, grosso modo, dizer assim, que o indivíduo tem uma depressão, uma bipolaridade, né? Que essa bipolaridade pode ser de grau 2 ou bipolaridade de grau 1. Sempre que o indivíduo tem uma depressão unipolar, ele tem a possibilidade de ter uma euforia. Interessante notar que tanto a depressão que leva o indivíduo para o poço, ou a euforia que leva ele para o pódio, tem a mesma origem. Interessante. A energia é como se virasse da polaridade dela e levasse para o fundo ou levasse para cima. Você diz que o fator predisponente é o mesmo? O mesmo, e o genético é o mesmo. Só que a reação é que difere. Difere. Né? E é interessante ver o seguinte, a depressão unipolar, ela tem várias categorias dela também. Ela pode ser uma depressão unipolar grave, moderada, ela pode ser psicótica,
Então ela tem uma categoria. No unipolar ele vai numa direção só, ou euforia ou depressão, é isso? Não, o unipolar, ele pode ter um episódio depressivo e pode ter um episódio eufórico. Ou ele pode ter uma variação que chama de depressão mista, bipolar mista. Ele pode estar de manhã deprimido e de tarde eufórico. E tem uns que informam que ao mesmo tempo que estão tristes, vem aquela alegria dentro dele. Entendeu? Ao mesmo tempo que estão tristes, estão aborrecidos, tem algo dentro dele que fica acicatando uma alegria, uma coisa assim, você entendeu? Jaide, é verdade que a pessoa deprimida não consegue vislumbrar uma solução para o que ela considera serem os seus problemas? Isso é verdade. Interessante que, pra você ter uma ideia, a depressão deprimida faz... A pessoa deprimida, ela faz um Bill Gates, por exemplo, e achar que vai morrer na miséria. Ele está deprimido, que vai morrer na miséria. Ele enxerga essa realidade. Essa é a realidade. Apesar de que ela é quase que impossível. Impossível. Ele pode jogar $100 pela janela assim. Todo dia. Porque ele não consegue ficar pobre. Mas para ele, né? Para ele está... É a situação, a pobreza íntima. A pobreza afetiva íntima que o indivíduo vive. Quer dizer, desculpa eu te interromper. Aí nesse caso, as pessoas que cercam o deprimido, por mais que tentem convencê-lo do contrário, não tem sucesso. Não tem sucesso, principalmente porque a depressão, ela pega o psiquismo do indivíduo e coloca como se ele tivesse cinza ou negro. Então aquilo que ele está acostumado a fazer de uma maneira automática, rotineira, ele passa a ter dificuldades na parte cognitiva, passa a dificuldade de entender o que estão conversando com ele. Se ele está assistindo uma aula, tem dificuldade de entender uma aula. Num trabalho, ele tem que... Aquilo que ele fazia rotineiramente, ele passa a ter dificuldade em fazer, chamar os outros para conferir para ele se é aquilo mesmo, se está certo. Às vezes ele que era o professor naquilo, passa a chamar pessoas menos capacitadas para poder conferir com ele se é aquilo mesmo. Perde segurança, concentração. A concentração é um fator muito interessante. Perde a concentração, perde a autoconfiança. Então ele vai se tornando um indivíduo assim, manietado. Dependente. Independente. É um indivíduo que vai perdendo as possibilidades. E a depressão atinge muito aquela questão cognitiva do indivíduo. A capacidade dele apreender e expor. Entendeu? Essa versatilidade mental, essa plasticidade mental, ele vai perdendo isso aí. Vai ficando estreito, exprimido. Então esse indivíduo começa a não ver saída para o problema dele, que é muito comum. Daí o perigo, né, da desesperança e da autoextermínio. Em termos espirituais, a depressão pode ser potencializada por processos obsessivos? Nós acreditamos que pode, não que é. Né? Que é. Não queremos dizer que toda depressão é de origem primária espiritual. Não queremos dizer isso, não. Mas nós dizemos o seguinte, que todo deprimido tem uma influenciação espiritual negativa, como tem positiva também. Mas o campo dele está mais propenso para aceitar vamos dizer, uma influenciação, né, negativa. Muito mais propenso. Ele está fragilizado. Está fragilizado. As defesas dele estão fragilizadas. E as energias dele estão mais vinculadas à parte negativa da vida. Né? Então é muito comum nesses casos aí estar junto, associado, uns aspectos obsessivos. E a grande vantagem da doutrina espírita, do conhecimento espírita, está aí. Porque nós sabemos o seguinte, nós sabemos que existem os espíritos, não temos dúvidas, e que os espíritos influenciam em nossas vidas. Nós sabemos disso, né? Independente de ser católico, ser espírita, né? Ou ser protestante, que for, só de estar vivo, reencarnado, nós sofremos a presença, não é isso? E a indução mental dos espíritos. Isso aí nós não tem dúvida. E se o indivíduo está com o campo dele propenso à depressão, ele está fragilizado, deixando brechas para que ideias negativas se acessem no seu campo mental. Daí a importância que tem que se dar os aspectos espirituais no tratamento de qualquer paciente, em especial do psiquiátrico. Porque o paciente psiquiátrico, repetindo, ele é, em 100% dos casos, influenciado por questões espirituais, por espíritos. Não estou dizendo que 100% dos casos são os espíritos que fazem a doença, não. Não foi a obsessão que originou a doença. Não. Porque senão nós estamos aí colocando aos espíritos esse poder todo. Não. E a responsabilidade passando para eles. Não, ninguém bate palma com a mão só.
né? Mas temos que estar atento para essa vertente, porque se a gente não controla essa vertente também, não ameniza essa vertente, vai ficar o indivíduo sempre numa pendência psíquica, que é mente com mente, que pode ser a responsável pela não remissão dos casos de depressão no tratamento. Pode ser o fator principal no caso dos indivíduos não responderem 100% dos casos em remissão. O fator principal pode ser o espiritual. Por isso nós temos que estar atentos para esse fator. Quando eu falo espiritual, volto a insistir, que o indivíduo seja respeitado na religião dele, em qualquer religião. Mas é importante que o profissional da saúde estimule ele a procurar na religião, na sua relação com Deus, uma ajuda, se não até a solução das suas dificuldades íntimas que estão abrindo as portas para a depressão. Isso pode, inclusive, ser um dos fatores, o suicídio, por exemplo? Pode. Ou seja, a ideia suicida pode ser de outra inteligência, pode ser espírito obsessor. Pode, estimulando, dizendo para ele, você no seu caso não tem mais jeito, a saída é esta. Né? Quer dizer, pode estimular e ele albergar essa ideia e achar que não tem mais jeito mesmo, que ela é a saída. Não é? Quer dizer, esse é um fator interessante que tem que ser observado. Agora, nós podemos dizer assim, dentro da visão espírita, né, espiritista, nós diríamos o seguinte, que a depressão é sempre efeito e não causa. A depressão, ela, como falamos em termos espirituais, ela quase sempre, não vamos falar sempre, porque nós falamos sempre, a gente fecha a questão, mas quase sempre ele é fruto de um descaminho nos aspectos espirituais. Quase sempre, a bipolaridade, podemos falar assim, 100%, porque a bipolaridade é de uma gravidade muito grande, e geralmente os indivíduos bipolares, eles são aquelas pessoas que trazem uma mácula do passado que está, vamos dizer, vivificada no presente. Passado pode ser outra existência. É outra existência. Quando nós falamos passado, é uma reencarnação anterior. Uma reencarnação anterior. Não estamos querendo dizer que o episódio depressivo seja fruto de um descaminho ou de um equívoco no passado. Não estamos falando isso. Mas a bipolaridade, sim. Pela gravidade e pelos aspectos genéticos que ela traz. Então a bipolaridade, por isso ela é mais grave. Então nós sentimos o seguinte, que o tratamento da depressão, ele teria que ser medicamentoso, psicológico e espiritual. Todos os outros tratamentos, acupuntura, respeitamos os florais, respeitamos todo tipo de tratamento que visa a recuperação do indivíduo. Né? Como falei que é multifatorial, então está aberto a qualquer tipo de tratamento que seja sério e que objetiva ajudar o paciente. Mas queremos dizer o seguinte, que o aspecto mais importante que nós achamos na prevenção da depressão e na possibilidade de ter uma remissão, não vamos falar de cura não, de remissão, seria, além do tratamento médico, que é importante, psiquiátrico é importante, porque o tratamento médico funciona como se o indivíduo estivesse tendo um poço e você joga uma corda para ele. Não é isso? Aí você tira do poço com o tratamento médico. Dali ele vai arregimentar outros tipos de tratamento para poder buscar uma saída mais efetiva para a situação dele. Se o indivíduo fica só à mercê de medicamento, fatalmente ele vai continuar tratando a vida inteira e não vai ter uma resposta adequada. Porque são vários viés, né? É multifatorial. Mas nós entendemos que o tratamento psicológico e o tratamento espiritual são mais eficazes até, no que tange, vamos dizer assim, a longo prazo, a melhora do real do indivíduo. Porque o medicamento ajuda, sim, é importante, né? Nós achamos que é imprescindível em alguns casos. Sem medicamento você não vai fazer terapia no indivíduo deprimido, você não vai falar de espiritualidade numa pessoa que não tem a menor possibilidade de entender que é aquilo. Não é isso? Ele tem que estar numa situação mental tal que seja acessado esse aspecto da vida íntima dele para que ele possa responder positivamente. Mas o psicológico é bom porque é uma pergunta que retorna a ele: por que eu estou deprimido? Por que a minha vida está desse jeito? Né? E o psicológico, quando bem orientado, ele serve um gancho para o espiritual. Que ele começa, à medida que ele vai questionando a situação mental dele, psicológica dele, ele começa a abrir espaço para poder
as luzes das questões espirituais se fazerem dentro dele. E aí ele tem um entendimento mais amplo da situação dele e buscar realmente uma solução efetiva. Então você diria que no longo prazo, no tratamento, a parte, vamos falar assim, medicamentosa, ela é um paliativo? Ela é um paliativo. Para fechar a questão lá na frente, esses outros fatores é que tem maior peso. Tem maior peso. Nesse aspecto que você está colocando, sim. Nós nem queríamos falar em maior ou menor, pelo seguinte, porque se você não tira o indivíduo do buraco, não tem como você mostrar o sol para ele. Sem dúvida. Né? Então, o medicamento é importante, porque a gente sabe é importante uma fase, melhor uma fase. Quando ele está na situação difícil, os acessos que nós conhecemos, os recursos que nós conhecemos são os medicamentosos, e que são realmente eficazes, extremamente eficazes, né? São os divisores de água naquela fase. Mas passou dali, se ele colocar no medicamento a responsabilidade de mantê-lo bem, ele está repetindo um erro na vida dele. Né? E criando uma dependência. Uma dependência e repetindo, porque nós temos que ser livres, procurar ser livres. Então ele não pode se conformar com o medicamento. Não é se rebelar contra o medicamento, mas não se conformar em ficar só usando o medicamento. Ainda que ele tenha que usar o medicamento a vida inteira, ele vai falar assim, não, eu vou usar o medicamento a vida inteira, mas vou buscar numa outra solução uma qualidade melhor de vida. Então eu vou buscar na terapia, vou buscar na espiritualidade, vou buscar na praxiterapia, vou buscar no lazer, alguma coisa que me motive a continuar vivendo de uma maneira produtiva. Porque a vida só tem sentido se ela for produtiva. Porque senão nós vamos vegetar. Não é mesmo? Se eu não tenho sonhos, se eu não realizo os meus sonhos, se eu não sou útil na comunidade que eu estou, se eu não sou útil para o meu próximo, se eu não sou útil para mim, eu estou vegetando. Fazendo o que aqui? Não é? Estou vegetando. Então a vida ela vamos dizer assim, ela é para ser vivida com prazer. Com prazer. Nós temos que resgatar o prazer de viver. Se você pegar a humanidade aí e fizer um pente fino, você vai ver que um grande número está deprimido e um grande número não está deprimido, não tem prazer de viver. Empurra a vida como se fosse um guarda-roupa cheio de roupa, aí está empurrando aquilo aí. E doido para logo passar, para acabar logo. Né? Aí vem a sabotagem, a coisa fica muito mais ampla, olha só. Aí vem a sabotagem, o indivíduo está deprimido, mas a depressão dele não aparece muito clara e ele faz uma doença orgânica grave como um respaldo da depressão. Ele faz um câncer, ele faz uma artrite reumatoide, que são apêndices da depressão, que está às vezes nas raízes. Isso é uma somatização do processo? Uma somatização das energias psíquicas deletérias que ele está vivendo, trazendo para o corpo. E para os homeopatas isso até é uma maneira saudável de expurgar aquilo. Mas de qualquer maneira pode abreviar uma existência, porque se ele faz um câncer, ele abrevia a existência. Um câncer não tratado, ele abrevia uma existência. Se ele faz uma diabetes grave, né, se ele faz uma cardiopatia, e é interessante notar que os indivíduos cardiopatas, os infartados, eles têm 4 vezes mais chances de ter um indivíduo deprimido, que é cardiopata, tem 4 vezes mais chance de ter um infarto. E o indivíduo que faz uma ponte safena e deprime, isso é preditor que ele pode ter uma morte súbita. Olha como é que a depressão, a importância da depressão, do estado psíquico do indivíduo nessa situação. Por que isso? Porque à medida que o indivíduo está deprimido, ele está mandando aquela ordem de não vida para todas as células dele. Não está deprimido, não é só a aparência externa, não. Todas as células dele estão deprimidas e ele está mandando uma ordem de não vida para elas. Se ele manda uma ordem de não vida, de desestímulo de existência para o sistema imunitário dele, e a gente sabe que o sistema imunitário está muito ligado vamos dizer assim, às neoplasias, porque eles identificam as células que estão mutando e eliminam, os sistemas imunitários podem começar a deixar passar células anômalas que podem gerar uma neoplasia. Olha que uma coisa toda é complexa, né? Ou seja, o indivíduo ele não tem coragem de suicidar, mas ele dá uma ordem para o sistema dele deixar que as coisas aconteçam para que ele vá embora mais depressa. De maneira até, vamos dizer assim, camuflada. Quer dizer, o psiquismo do espírito é o comandante do processo. É o comandante. Se não há prazer de viver, se não há alegria, se não há esperança, e a depressão atinge base, assim, atinge de chofre a fé do indivíduo.
Se não há esse prazer, se não há essa esperança em algo melhor, em dias melhores, numa vida melhor, numa possibilidade melhor, e esse melhor está muito ligado ao espiritual, porque como é que você vai falar com um indivíduo idoso que ele tem que continuar lutando, que tem coisa melhor para frente? O que vai falar? Melhor o quê? O túmulo, se ele não tiver uma visão espiritual, uma visão de vida futura, espiritual, é melhor, o que vai melhor para mim? Então a esperança até é importante nisso aí, para que ele continue vivendo com dignidade, para fazer um transpasse com dignidade. Aí você me deu um gancho então para te inquirir a respeito de como o espiritismo pode ajudar nesse tipo de tratamento, porque o espiritismo está muito relacionado, né, os seus princípios com essa questão de vida futura, de uma experiência numa outra dimensão. Pode. Você poderia explorar isso aí. É por isso que eu te falei que nós estamos batendo aqui na questão da religiosidade, na depressão, ou nas doenças mentais, ou em qualquer doença. É importante, os trabalhos científicos são feitos em várias doenças, né? Em várias doenças, as pesquisas científicas são feitas em várias doenças. É importante a concepção espiritual do indivíduo e da continuidade da existência, é muito importante, porque quando você observa essa importância, muitos estão nos leitos daqueles pacientes sem possibilidades terapêuticas, os pacientes terminais, os ditos pacientes terminais, que você chega perto deles, né? E quando você começa a falar da fé numa vida depois da vida, uma vida depois da morte, você estimula eles a continuar a viver até o último minuto com dignidade. De não jogar todo mundo, de não jogar a toalha antes da hora. Então, com dignidade, porque você estimula nele, você cria nele, ou você cria não, você desperta nele uma energia, um estado mental de que ele vai continuar. Que ele está passando por uma situação, mas que ele vai continuar. E aquilo tem um valor fundamental nesses indivíduos. Porque eles ficam mais, vamos dizer assim, aceitam mais a situação deles, ficam menos revoltados, ou melhor, deixam a revolta de lado, aceita o destino que possa vir de uma organização superior, que é o Criador, né? Aceita, vamos dizer assim, os erros que ele cometeu, os enganos que ele cometeu e que cometeram com ele, pacifica mais a alma dele e pode fazer essa passagem por outro lado de uma maneira muito mais tranquila, muito mais equilibrada, para poder, nós sabemos espiritual, que dentro do espiritismo, ter uma vida muito mais tranquila e mais rápida do lado de lá. Ou seja, um despertamento da esperança dele, uma expectativa, isso reviva, de certa forma, né, essas reações, os pensamentos dele. Isso. E ele até, às vezes, de posse dessas possibilidades, ele passa a ter um final de vida mais digno, entendeu? Passa a melhorar a sua relação com os familiares, as pessoas mais próximas dele, entendeu? E passa e tem a chance de ter um desencarne mais tranquilo. O materialista, nesse ponto, estaria com sérios problemas, né? Se comparado ao espiritualizado. Sérios problemas. Então, olha como é que a espiritualidade é importante para nós. Não é só nos revés da vida, no agora, não. No prolongamento da existência até o final da reencarnação, com possibilidade de uma vida melhor na frente. É interessante, Jaida, porque o Kardec estimulou a fé raciocinada. Então, você diria que o materialista tem esperança para ser assim convertido pelo raciocínio? Deveria, né? Deveria, mas eu entendo que instrução, né? O materialista, instrução é diferente de educação, sabe? Educação é uma coisa de alma. Instrução você pega na faculdade, né? A educação é coisa de alma. Eu entendo que, olha, na minha percepção, não existe ninguém materialista. Existem revoltados. Materialista não existe ninguém. Não tem sentido nós falarmos em um indivíduo materialista, vê se você concorda comigo. Porque nós viemos da não matéria. A nossa origem não é a matéria conforme nós conhecemos. A nossa origem é espiritual. Então como é que eu posso negar a minha existência espiritual? Eu falo assim, nível profundo. Porque é muito comum ser materialista e quando tem um susto, nossa senhora, meu Deus do céu. É verdade. Olha o materialismo, olha o materialismo dele aí. Né? Existe um materialista, mas às vezes a doença terminal coloca ele num outro viés, como você diz. Existe o indivíduo dissociado momentaneamente da parte espiritual.
Eu não acredito que haja materialista, dissociado momentaneamente da parte espiritual. Que a dor, o sofrimento, faz com que essas duas coisas se juntem. Né? A dor e o sofrimento, que na realidade a grande função do sofrimento é é despertar a consciência do indivíduo. Não é redimir, não. O que redime o indivíduo é o amor. O sofrimento, ele desperta o indivíduo para outras janelas de possibilidades. Abre a consciência do indivíduo. Aí, nesse sentido, o materialista, ao pé de uma outra possibilidade de transpor os umbrais de uma outra existência, ele tem um grande sofrimento, que é a angústia de não ser, que abre essa possibilidade. Né? Aquela pergunta que Isso é terrível, hein? Terrível. É terrível. Aquela pergunta que o André Luiz fez no umbral, né? Será que aquele que criou a flor esqueceu de mim? Pois é. Né? É essa hora que as coisas começam a abrir para ele. Por isso eu não acredito que não haja ninguém materialista, porque nós viemos do espiritual, nós somos fruto do espírito, estamos na matéria. Jair, o tratamento espírita, ele dispensa a atuação da medicina terrestre? Ou seja, quando o enfoque é, por exemplo, o campo obsessivo, né, essa influenciação espiritual, isso nesse contexto da depressão, você dispensa a atuação da medicina? Não, não dispenso não. Não dispenso por quê? Se nós formos observar bem, não existe, na realidade, não existe, nós no sentido, não existe matéria e espírito separados. As coisas são imbricadas, um influenciando no outro. Então a gente vê o seguinte, a gente sente o seguinte, o tratamento médico, ele tem o seu lugar em qualquer situação. Porque senão o Criador não ia colocar a medicina e não ia expandir a medicina tão como está expandindo, não é isso? Nós entendemos que esse crescimento da medicina, né, essas luzes que estão iluminando a medicina, já seria merecimento da raça humana. Porque antigamente, para se amputar uma perna, era na serra e tinha que segurar o indivíduo. E diz Emmanuel que Deus é tão contra a dor que instituiu o anestésico. Então nós entendemos que esse avanço da medicina é para ser usado, utilizado, não abusado. E não abusado. Aí que nem tudo não é o uso, é o abuso. Não é? Então na depressão nós precisamos da ajuda do médico, da medicação, precisamos. Só não podemos colocar, como eu já falei, disso aí é a solução do problema. Achamos que são pessoas mal informadas quando fala que o indivíduo pode ir para um centro espírita, que largar o remédio de lado e ir para um centro espírita. É mal informado. Porque ele está indo até contra o próprio Kardec. O Kardec definiu bem as coisas. Né? Bem as coisas. O Kardec é muito lúcido, é um indivíduo que primou pela lucidez e pelo bom senso. Ele discerniu bem as coisas. Não é isso? Achamos que depõe contra o Espiritismo determinadas orientações de alguns centros que não estão bem orientados, que chega lá, que tudo que o indivíduo sente fala, é mediunidade, essa depressão sua é mediunidade. Pode ser esse remédio lá, vem aqui sentar na mesa, poder desenvolver sua mediunidade, que você vai ficar livre disso. Isso é desconhecimento. E um pouco de leviandade, né? Porque você falar uma coisa dessa, quando o indivíduo está sofrendo, tomando remédio, que vai encontrar ali a solução numa mesa mediúnica, isso aí é uma coisa temerária. Né? Então achamos que isso aí chega a ser até uma irresponsabilidade. Isso é uma falta de conhecimento. Ainda que tenha boa vontade, tem boa intenção, mas é uma falta de conhecimento. Falar que tudo é mediunidade. A gente vê isso aí, pessoas dirigindo o centro, que tudo é mediunidade. Isso é bobagem, tomar remédio não, isso é mediunidade. E às vezes acontece a pessoa nos procurar e falar, eu sou fulano, falou que é mediunidade, eu tirei o remédio, eu estou na mesa há muito tempo, não recebo espírito para me sarar, eu vou que se eu receber espírito eu vou sarar. E eu não recebo espírito, lá entra mês, sai mês, estou cada vez pior. Olha aí, colocando o nome da doutrina, não é? Expondo o nome da doutrina. Isso aí não é espiritismo. Kardec e os grandes mentores não falaram essas coisas, não falam essas coisas. Né? Cada um no seu lugar. Eu acho que a medicina precisa do espiritismo ou dos conhecimentos espirituais, não é? Nós também entendemos assim. Entendemos que espiritismo, catolicismo, protestantismo são ilhas no grande oceano da espiritualidade. Cada um vai habitar aquela ilha que mais comunga com seu íntimo.
Mas todas eles estão num grande oceano da espiritualidade. Então, se o indivíduo ele é católico, ele procura lá a sua religião católica, abraça com os dois braços o que a doutrina católica fala, o que o evangélico fala, abraça com os dois braços. Seja fiel àquilo que ele está professando, seja, vamos dizer assim, coerente com aquilo que ele está professando, porque se ele tiver engano, se ele cometer algum deslize, é engano, não é erro, porque ele tentou acertar. Isso aí já existe mérito em termos espirituais para ajudá-lo naquilo que ele está tratando, nos problemas mentais, nas depressões. Então nós entendemos o seguinte, entendemos que medicina e espiritualidade, e em especial o espiritismo, porque o espiritismo abre um leque maior de compreensão, não é isso? Você falou em fé raciocinada, ele busca mais o seu raciocínio para que você aceite a coisa de acordo com o seu íntimo, com a sua claridade mental. Ele tira, como diz, o espiritismo levantou o véu de Osíris para mostrar o que está embaixo. Nisso aí, nós sentimos que o espiritismo ajuda muito, igual as outras religiões possam ajudar. Mas ajuda por quê? Porque ele traz para a sua mente, para o seu raciocínio, para a sua lógica, o que está acontecendo, ou o que pode estar acontecendo. E nesse aspecto, o espiritismo ajudaria muito a medicina. Não deixaria a medicina de lado, não é isso? Mas ajudaria muito ao não entrosar-se com a medicina. E temos a certeza que dia virá em que medicina e conhecimentos espirituais andarão no mesmo carro, falarão das mesmas linguagens e buscarão o mesmo objetivo. Por quê? Porque nós somos espíritos, estamos na carne. A medicina ajuda a vilegiatura na carne, né? O espiritismo completa isso usando essa vilegiatura na carne para poder resgatar o homem espiritual para a vida eterna. Muito bem, Jader. Então, o Espiritismo BH agradece a sua participação, ficamos muito honrados com a sua presença e te devolvo a palavra para a sua despedida. Tá. Nós é que agradecemos a oportunidade e queremos parabenizar vocês por essa feliz iniciativa, né, de levar ao público, leigo ou não leigo, um esclarecimento maior, né, do que está ao seu derredor e às vezes das suas questões, às vezes próprias íntimas, né, porque às vezes um esclarecimento como esse assim, né, que a gente tenta buscar, né, às vezes aquele copo de água fresca para uma alma sedenta. Nós que agradecemos a oportunidade. Ok, então, muita paz a todos. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!